Estou aqui novamente para nós meditar uma palavra. Jesus disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quantas pessoas, quantas famílias estão procurando Deus ou a pessoa de Jesus para ser liberto? Eu acredito que Deus é poderoso para libertar as pessoas e Ele deseja libertar as pessoas. Mas toda pessoa que procura Deus só para uma libertação, geralmente não é liberto. Mas se eu procuro Jesus para servir Ele, para conhecer Ele, para andar com Ele, para guardar os princípios da palavra de Deus, então eu creio que eu vou amar Deus e vou ter libertação. Mas para isso eu procuro entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. A vontade de Deus para a minha vida e para a vida desse irmão que me ouve é deixar o pecado. É nós procurar viver em santidade. É nós ter responsabilidade com aquilo que nós falamos de crente. Que nós servimos a Deus. Porque quando Deus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Ele fala que nós somos libertos do pecado, da mentira, do engano e passamos a ser uma nova criatura. A forma que nós lidava com problemas, a forma que nós lidava com situações, geralmente era com engano, ou até mesmo com mentira, para não sofrer algumas lutas, alguma batalha. Mas agora nós somos crentes, então agora nós precisamos ser sinceros perante Deus. Nós somos crentes, nós falamos de Jesus, então agora nós mudamos a nossa forma. E nós precisamos entender alguma coisa da parte de Deus. A quem que Deus está procurando para adorar Ele? Aqui no livro de Salmos 101 e o versículo 7, olha que o nosso Deus está dizendo, melhor dizendo, o 6, olha que o nosso Deus está dizendo: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Nós entramos na verdade e entendemos que Deus está procurando os fiéis da terra. Ele está falando daqueles que tiveram uma decisão, um compromisso com Deus, deixaram a mentira, deixaram o engano e agora começaram a caminhar com Deus. Então, a esses que Deus está abençoando, é esses que Deus está libertando, porque são fiéis, são sinceros, têm sinceridade perante Deus. Nós não podemos ser crentes apenas de nome ou de palavras. Não importa o que nós vamos sofrer para servir a Deus. O próprio Deus falou que por causa do nome dele, nós podemos sofrer perseguição e lutas e batalha. Mas quando eu não sou sincero, a minha luta não é porque eu amo Deus. A minha luta é porque eu não sou sincero. Então eu preciso sempre falar a verdade. Então aqui nós vimos no capítulo 6 que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis. E nós vimos aqui, irmãos, que no capítulo 7, o nosso Deus diz assim: e o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Quando ele fala minha casa aqui, ele está falando do reino dele, da graça dele, da misericórdia dele, do perdão dele. Se nós somos enganados, vivemos engano, nós nem perdão recebemos de Deus. Meu irmão e minha irmã, como tu trata e como lida com problemas quando temos com sinceridade, com verdade, ou desviamos para mentira? Ou falamos coisas que não é real. Alguém lhe pergunta alguma coisa, em vez de você dizer sim, você diz não. Ou é para dizer não, você diz sim. E nós precisamos estar atentos. Deus procura os sinceros, para libertar, para dar vida, para sustentar, para nos livrar do inimigo das nossas almas. Então nós devemos de ter um compromisso com Deus. Olha aqui o nosso Deus vai complementar nesse texto que nós lemos. Ele vai dizer assim: e o que profere mentira não estará firme perante os meus olhos. Não estará firme. Isso quer dizer assim, não está fazendo a minha vontade, não está sendo sincero, não tem libertação, não tem transformação. O irmão que me ouve, ou a irmã que me ouve, sabe que muita gente corre atrás de libertação e não anda na presença de Deus para fazer a vontade de Deus. Até mesmo sofrer para caminhar na presença de Deus sendo sincero. Sim, sim, não, não.
A mentira traz um problema muito sério para nossas vidas. E será que hoje não tem muitas pessoas dizendo ser crente e é mentiroso? Ou mentirosa? Não fala a real? Deus deseja que nós andamos na presença de Deus de uma forma correta, de uma forma abençoada por Deus, e Deus irá muito nos abençoar. Olha o que diz aqui no livro de Provérbios, capítulo 6, nós vamos dar uma olhada aqui no versículo 16, para nossa meditação nesse texto. Olha o que o nosso Deus diz aqui, é coisa séria. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, a 7ª a sua alma abomina. Tem coisa que Deus se aborrece, tem coisa que é abominável, é nojento perante nosso Deus. Mas no versículo 17 diz assim: olhos altivos, todo soberbo é aquela pessoa que só ele tem a verdade, só ele que tem a razão, só ele que entende das coisas, não tem humildade. Isto Deus abomina, aborrece disso. Deus não se agrada. Mas o mais triste perante nosso Deus é a segunda parte que diz aqui, irmãos, que é importante também nós entender: a língua mentirosa. A língua mentirosa é um problema muito sério, onde não há sinceridade, onde não há verdade. Deus deseja que o seu povo ande com sinceridade. Ele está procurando para abençoar, para estar junto. Irmãs que me ouvem, o próprio Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Quando nós estávamos no mundo, nós mentia, nós falava errado, nós resolvíamos problema com mentira. Vamos resolver problema com sinceridade? Vamos falar a verdade sempre, mesmo que custe um preço? O próprio Jesus falou isso. Então nós precisamos ser sinceros. Que Deus abençoe o nosso irmão e a nossa irmã, que todo dia nós fizemos uma avaliação. Quantas mentiras fizemos? E a mentira está impedindo sua libertação, está impedindo a sua cura, está impedindo a sua revelação. No livro de Efésios, capítulo 5 e versículo 6, o apóstolo Paulo fala aos Efésios: ninguém vos engane com palavras vãs, por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Paulo estava dizendo aos crentes mentirosos, aos crentes que em vez de falar a verdade falam mentira, eles sofrerão a consequência. E aí quantos crentes esperando que Deus venha fazer a obra, que Deus venha tratar, que Deus venha mudar, ou que Deus venha salvar gente da casa, da família, e nada acontece, porque não temos sinceridade. Quando nós decidimos caminhar com Deus, é uma mudança de vida. Jesus, o apóstolo Paulo disse: as coisas do passado passou, tudo se fez novo. Agora nós fazemos parte de um novo homem, de uma nova criatura, de pessoa que tem santidade. Nós sabemos entender e compreender que Deus é santo. No livro de Hebreus, no capítulo 12 e no versículo 14, o nosso Deus diz assim: segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é ser separado da mentira, do engano, do pecado. Paz com todos. Quando nós mentimos, nós perdemos a paz. Deus dê misericórdia. Deus alcança nossas vidas. Que essa palavra possa falar no coração de alguém que tem hábito de mentir para resolver um problema, mesmo falando de Jesus, mesmo falando de Deus, mas que a misericórdia alcance, que a misericórdia fale. Muita gente diz assim: olha, eu só menti para resolver um problema. Mas será que agradamos a Deus? Será que foi a vontade de Deus? Será que Deus não prefere que nós passamos a luta, a dificuldade e não mentimos?
os mentirosos não vão herdar o céu. Que não sejamos crentes, participando de Santa Ceia, participando de cultos, e perder o nosso direito, a nossa bênção, a nossa herança, que Jesus pagou um preço para nos resgatar lá da cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário Ele nos resgatou do pecado, se fazendo maldição para nós ter vida com Deus. Então que o nosso Deus, o Senhor, Ele possa muito nos abençoar, irmãos. Eu quero ler mais um texto antes de finalizar esse vídeo. Mais um versículo aqui na palavra de Deus, em Provérbios 19, e o versículo que me chama a atenção aqui, 19:9. Olha que o nosso Deus diz: a falsa testemunha não ficará impune. Você testemunha Jesus, você que é crente, você que aceitou Jesus, você que diz que faz parte do novo homem, então agora você está testemunhando Jesus. Mas a testemunha falsa, Deus disse que não vai deixar impune. Eu falo de Jesus, eu expresso Jesus, mas eu falo algo que eu mesmo, até mesmo aquilo que eu acho que eu devo de falar. Nós vamos entender aqui uma coisa, que o nosso Deus, a testemunha falsa não ficará impune, e o que profere mentira perecerá. Então, se eu não estou sendo sincero com a minha caminhada com Deus, com Cristo, eu posso perecer. Mas que Deus esteja falando com o nosso irmão, com a nossa irmã, e fale com Deus. Deus, eu quero ser sincero. Não importa a luta ou a batalha, não importa a consequência, eu tenho que falar a verdade, porque verdades têm preço, tem algo. Às vezes nós sempre queremos desviar, mas Deus esteja com esse irmão, com essa irmã, e eu quero pedir que a bênção do céu, a bênção de Deus, ela visite esse irmão que está ouvindo esse vídeo agora. Você que está triste, ou está angustiado, que sofre, que Deus lhe visite, que Deus lhe abençoe, e que Deus ouça a sua oração, mas procura todos os dias, mesmo, vigiar a sua vida. Está tendo sinceridade? Está sendo sincero? Está sofrendo por amor de Jesus? Então fica tranquilo, Deus irá lhe alcançar, Deus irá abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. É o desejo do meu coração que a bênção chegue em sua casa, amém? Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus.